Olá pessoal, vou fazer este vídeo falando de um tópico bem importante de planejamento financeiro, planejamento de investimentos, né, de planejamento pessoal, que surgiu num dos fóruns que eu participo, né, com uma dúvida grande das pessoas, de por que elas têm que ter previdência complementar. Mas deixa eu explicar isso sobre uma ótica que é muito mais comum ao nosso dia a dia do que simplesmente a gente está falando de planejamento financeiro. Você tem que pensar na previdência complementar como a compra de um seguro contra o futuro, uma forma de você se proteger em relação a incertezas do futuro. Tá? A gente facilmente compra um seguro para proteger um carro que a gente acabou de comprar. A gente facilmente faz um seguro de vida, um seguro para proteger a casa, invalidez temporária, desemprego. Você tem N modalidades de proteção contra incertezas. Mas a gente tem muita dificuldade de pensar a previdência complementar como um seguro contra o futuro, porque a gente está falando do futuro, né? Aquele lugar lá na frente que, se a sua vida não for interrompida por alguma razão, todo mundo vai se encontrar. Por que você tem que pensar assim? O futuro, ele é carregado de incerteza, tá? Incerteza é uma das coisas que mais incomoda o cérebro humano para a tomada de decisão. Nós não gostamos de nos colocar em ambientes incertos. Se alguém te convidar para uma festa, você vai perguntar, mas o que vai tocar nessa festa? A pessoa responde, não sei. O que vai ter para comer e para beber? Não sei. Se você for do meu tipo que já chega procurando um lugar para sentar e para comer em qualquer festa que vai, e alguém te disser que não sabe se vai ter um lugar para sentar e não sabe se vai ter alguma coisa para comer, você cria um ambiente de incerteza que vai me fazer desistir de ir a essa festa. A não ser que eu tenha uma obrigação familiar, um objetivo que suplante toda essa incerteza. Caso contrário, a gente evita as situações de incerteza. Nosso cérebro não gosta de lidar com um monte de resultados possíveis totalmente fora do controle que a gente não sabe, não tem nenhuma ideia do que vai acontecer. E o futuro ele é incerto. Tá? Outra coisa que a gente não gosta de pensar é no nível de incerteza do futuro. Mas eu convido vocês a fazer um exercício bem rápido e bem simples, tá? Parem, pensem aonde vocês estavam 5 anos atrás, o que vocês estavam fazendo, onde vocês estavam trabalhando, morando, com quem vocês estavam casados ou não estavam casados, se já tinham filhos ou não, e onde vocês estão hoje. O que aconteceu nesses 5 anos que trouxe vocês para a realidade atual? Não fazendo um julgamento de juízo de valor, melhor nem pior, mas simplesmente para mostrar como as coisas foram acontecendo de forma incerta, um pouco aleatória. Você foi se adaptando, né? Afinal de contas, viver é adaptar-se. E aí você chegou onde você está. Mais feliz, menos feliz, não importa. A questão é o que você planejou 5 anos atrás não é exatamente onde você está no presente. Você pode ter feito um planejamento, por exemplo, profissional, de ser promovido e estar em determinada empresa. Mas você não planejou no meio do caminho uma separação, ou um casamento, ou ter filhos. E isso foi acontecendo na parte que é mais aleatória, né? Incerta e fora do nosso controle. O nosso cérebro detesta pensar nisso, detesta se colocar nessas situações. E aí o futuro ele tem essa característica. Por isso que nós evitamos de pensar a muito longo prazo. Como é que a gente resolve o problema da incerteza? Né? A gente transforma ela em risco, que comparando as duas, tá, para não entrar em tecnicalidades, o risco nada mais é do que a forma que eu tenho de atribuir probabilidades à incerteza. Qual a chance de acontecer esse evento? Qual a chance de acontecer esse outro? Qual é a probabilidade de acontecer isso ou aquilo? E aí eu fico um pouco mais seguro em relação a esse futuro que é bastante incerto. Só esqueci de falar no início, tá? Com essa quarentena eu estou gravando de casa, fique em casa, né? Essa é a hashtag. Então o ambiente não é controlado, pode ser que o cachorro do vizinho comece a latir, pode ser que comece um barulho, pode ser que comece qualquer coisa aqui no entorno. Mas vamos seguir até o final. Esse vídeo não vai ter mais do que 10 minutos. Então, retomando, a gente transforma a incerteza em risco. E aí a gente acha alguém que divida o risco conosco. E quem são esses agentes que dividem o risco conosco? As seguradoras. O papel das seguradoras, por exemplo, no mercado brasileiro, é dividir um risco com você no futuro.
A lógica de uma seguradora é tentar calcular qual o risco de algum evento incerto acontecer, né? Por exemplo, seu carro ser roubado, o seu carro, você bater o carro, você tem um problema de saúde, você tem uma invalidez temporária ou até uma invalidez permanente, e cobrar um preço para você para dividir esse risco com você. Então, seguradoras fazem isso por você e com você. Você tem a facilidade de entender isso quando a gente está falando de seguro, porque é uma proteção do presente, mas a gente tem uma dificuldade enorme de falar ou de pensar sobre isso quando a gente está falando do futuro, e que é, no caso, a previdência complementar, que nada mais é do que você contratar um seguro em relação ao futuro. E por que você tem que fazer isso? Qual a segunda razão? Vivemos num país que tem um modelo de seguridade social em que obrigatoriamente o governo te cobra para te oferecer um seguro contra o futuro, seja em saúde, assistência ou previdência. Falando só de previdência, infelizmente ele não vai mais conseguir fazer isso. Seja porque as pessoas estão vivendo demais, seja porque estão nascendo pessoas de menos, e o modelo supunha que as pessoas iriam continuar nascendo, vivendo e morrendo, uma certa estabilidade entre gerações. Isso não acontece mais, infelizmente. Então, a gente tem que pensar em termos de contratar um seguro em relação ao futuro. E aí, como é que você pode fazer isso? Previdência complementar, previdência privada, tá? Que você pode fazer ou contratando um plano de previdência aberto numa instituição financeira, um plano de previdência fechada se você for funcionário de uma empresa que oferece, se você participar de algum movimento associativista, por exemplo, cooperativismo, ou se você for servidor público de um ente que ofereça previdência complementar, estado ou município. Então você tem acesso à fechada se você satisfizer uma dessas três condições. A escolha no detalhe do plano, por exemplo, falando da previdência aberta, depende de como você lida com as suas questões tributárias, né, se você faz imposto de renda completa ou não, suas questões sucessórias, né, se você quer que deixar uma renda que não seja inventariada ou que seja inventariada, e como você lida com o seu planejamento financeiro de longo prazo, né? Afinal de contas, algumas alternativas te permitem diferir o imposto no tempo. Então, você também pode, para o pessoal que é mais antigo e gosta de solidez, né, comprar imóveis. Tem gente que compra imóveis, entende que os imóveis são garantias de valor ao longo do tempo, né? A gente não consegue prever o futuro, a gente não sabe se esse imóvel vai valer muito ou pouco daqui a 20 anos. O que você sabe é que nos últimos 30 anos eles se valorizaram bastante, né? Então, fica um pouco difícil de dizer que quem compra imóvel está errado, porque nos últimos 20 anos não esteve, né? Se estará certo ou não, a gente não sabe. Mas tem gente que prefere isso, tá? Então você tem que procurar sempre uma alternativa dentro do seu domínio de conhecimento que te deixe dormir tranquilo. E tem gente que domina o mercado financeiro e que faz a sua própria previdência, comprando ativos de renda fixa, renda variável, carteira de dividendos, títulos públicos federais, gerindo da melhor forma possível. Obviamente que essas pessoas não se preocupam com as questões tributárias e sucessórias, porque daí você está perdendo a oportunidade de aproveitar essas facilidades que a legislação brasileira lhe dá. Independente do caminho que você escolha, você sempre tem que lembrar que o futuro é incerto, a gente consegue diminuir essa incerteza olhando ela pela ótica do risco, e a gente precisa encontrar alguém que tope dividir esse risco conosco. Você precisa contratar um seguro contra o futuro. Há 20 anos atrás, se alguém te dissesse que você precisa cuidar dos seus joelhos, daqui para os próximos 10, 15 anos você vai dar risada. Não, eu sou saudável, me cuido e tal. Pergunte para qualquer pessoa com mais de 75 anos que não cuidou dos joelhos como é que elas se sentem hoje, né? O tanto que elas se arrependem. Então, contrata um seguro em relação ao futuro, faz da forma que for melhor e mais segura para você, mas não deixa de fazer. A não ser que a sua vida seja interrompida em algum momento, né, antes do planejado, tomara que não, você vai chegar nesse futuro e é melhor que você tenha um seguro para se proteger contra a incerteza que é inerente a ele.